Caríssimos alunos, vamos começar um tema novo, propaganda política. Propaganda política, na verdade, ela é um gênero. Ela é um gênero que podemos dividir em propaganda eleitoral, propaganda partidária, propaganda institucional e propaganda intrapartidária. Perfeito? São quatro espécies que vamos dizer rapidamente, embora o principal para nós é realmente a propaganda eleitoral. O professor João Cândido, que é um famoso eleitoralista, ele prevê alguns princípios que devem reger a propaganda política no Brasil. Então, como a título de introdução para o assunto, vale a pena a gente citar. Por exemplo, o princípio da legalidade. A lei federal rege a propaganda eleitoral e todos os seus regramentos são normas cogentes, que não admitem nenhum tipo de disposição, ok? São normas indisponíveis. Princípio da estrita legalidade. Todas as regras da propaganda estão na lei e não admitem, obviamente, nenhum tipo de negociação. Princípio da liberdade. A princípio, dentro das normas legais, a propaganda é livre. Você não vai precisar de licença da prefeitura, licença da justiça eleitoral, licença de nada. Tem que seguir as regras e acabou. Princípio da responsabilidade. Os partidos, coligações e os próprios candidatos são solidariamente responsáveis pelas propagandas e, obviamente, até pelas multas que vão ser impostas no caso de desrespeito às regras da propaganda eleitoral. Princípio igualitário. Em igualdade de condições, todos têm o mesmo tratamento em relação à propaganda. Isonomia, portanto. Princípio do controle judicial da propaganda. A fiscalização sobre a propaganda cabe exclusivamente à Justiça Eleitoral. Como eu falei, quem vai analisar e eventualmente dar uma sanção, que vai ser a multa, vai ser a Justiça Eleitoral, sem possibilidade de censura, mesmo porque a censura, os colegas sabem, ela está proibida na Constituição. Tá perfeito? Muito bom. Então, depois de dar essa breve introdução, vamos falar um pouquinho das várias espécies de propaganda política. Primeiro, a propaganda partidária. O que é a propaganda partidária, gente? Propaganda partidária é a propaganda que ocorre todo semestre com os partidos políticos, expondo as suas ideias, sua ideologia, sua análise da conjuntura política. Ela só não acontece no semestre das eleições. No semestre das eleições, ela é substituída pela propaganda eleitoral, ok? Então, a propaganda partidária. Depois, a chamada propaganda intrapartidária, que, como consta aqui no material, está prevista no artigo 36, parágrafo 1º da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97. Qual que é a ideia da propaganda intrapartidária? Caríssimos, a propaganda intrapartidária é aquela propaganda de convencimento que cada um dos pré-candidatos faz com relação aos convencionais, com relação aos delegados, ou seja, aquelas pessoas que vão escolher quem vão ser os candidatos. Então, faz de conta que tem, dentro do mesmo partido, 2 pré-candidatos a prefeito. A gente faz uma análise, um convencimento daquelas pessoas que, dentro das normas do Estatuto do Partido, vão escolher quem que vai ser o candidato. A gente diz quem que vai ter legenda. Então, vamos dizer, uma propaganda interna. A única regra, a gente vai perceber que o legislador tomou cuidado para evitar que a propaganda intrapartidária se transformasse em propaganda eleitoral antecipada, que é proibida. Então, a finalidade, como falávamos, é essa: convencimento dos delegados que participarão das convenções partidárias no mês de junho, né, do ano das eleições, para a escolha dos candidatos. O prazo é a partir de 15 dias antes das eleições, não pode ser depois, um tempo maior que esse. A partir de 15 dias antes das eleições, das convenções partidárias, até inclusive o dia das convenções. O que eles autorizam? Não podemos esquecer que o que interessa aqui é o convencimento exclusivamente dos convencionais, dos delegados. Então está permitido faixas, cartazes próximos ao local da convenção, porque se começa a sair fora, é óbvio, você acaba fazendo propaganda eleitoral antecipada. O que está proibido? O outdoor, o rádio e televisão, por causa do alcance, evidentemente, que acabam tendo.
E ela tem que ser, evidentemente, retirada logo depois da convenção, porque a ideia não é já começar a propaganda eleitoral. Pego aqui um julgado do Tribunal Superior Eleitoral, recurso especial eleitoral, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, recurso especial eleitoral, representação por propaganda eleitoral extemporânea, que é proibida, que é aquela que é feita fora do permissivo legal, né? Fora do período que a gente sabe que vai de 6 de julho do ano das eleições até, se for o caso, o final do segundo turno, a antevéspera do segundo turno. Propaganda eleitoral extemporânea, configuração, veiculação e emissora de rádio, de propaganda intrapartidária dirigida à população em geral. Já falamos que isso é totalmente proibido, né, gente? O que se permite? Isso sim, mais recentemente, né, com a utilização da internet no direito eleitoral, o envio de e-mails e cartas apenas para os filiados do partido. Isso aí está permitido também. Você mandar os e-mails, umas cartas. Hoje em dia, carta também pouca gente usa, né? É mais e-mail mesmo, mas enfim, isso está autorizado, não tem problema nenhum. E a propaganda institucional? O que vem a ser a propaganda institucional? Caríssimos, propaganda institucional é aquela que é realizada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Tradicionalmente, o Tribunal Superior Eleitoral sempre teve 10 minutos diários, 10 minutos de rádio, 10 minutos de televisão, para fazer uma propaganda correlacionada diretamente às eleições. Em que aspecto? Primeiro, no aspecto informativo. Olha, para tirar até 10 dias antes, você consegue tirar segunda via do título eleitoral, você deve levar tais documentos, enfim, aspectos informativos. E também aspectos relacionados à cidadania. Mais recentemente, nos últimos anos, o TSE aprofundou nesse tópico, né? Relacionado à questão da cidadania. Não jogue seu voto fora, não venda seu voto. Esses são aspectos que também podem ser utilizados. É uma propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão. Esse gratuito, nós sabemos que é gratuito entre aspas, né? Sempre as emissoras de rádio e televisão, elas possuem benefícios fiscais, razão pela qual não dá para falar que é totalmente gratuito. Então, essa propaganda que é tradicional, ela se inicia no dia 31 de julho do ano das eleições e se encerra no dia das eleições, inclusive. As características aqui já contam gratuidade, entre aspas, né? Gratuidade no sentido que o TSE não paga, né? A sociedade como um todo paga por meio de benefícios fiscais. 10 minutos diários, rádio e televisão. Mais recentemente, caríssimos, com a mini-reforma que tivemos no final de 2013, a mini-reforma eleitoral, nós passamos a ter uma nova possibilidade, uma nova modalidade de propaganda institucional. Interessante. Entre os dias 1º de março e 30 de junho, então veja, olha que interessante, a propaganda tradicional sempre começou no dia 31 de julho, já depois, obviamente, já durante o processo eleitoral. Agora não. Agora a gente vai começar antes do processo eleitoral, antes até das convenções. Entre os dias 1º de março e 30 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral poderá utilizar 10 minutos por dia, mesma coisa, 10 minutos de rádio, 10 minutos de televisão, também de propaganda gratuita, dentro daquela proposta de gratuidade que eu falei para os colegas, né? De rádio e televisão, para incentivar a participação da mulher na política. Olha que interessante, né, gente? Nos últimos anos, todas as reformas políticas, mini-reformas políticas, a gente fala mini-reformas políticas no sentido que são alterações na legislação infraconstitucional e não na Constituição. Normalmente, quando você fala em reforma política, você está querendo dizer alteração na Constituição. Então, as mini-reformas, quase todas elas estão tentando atrair a mulher para a política. Por que especificamente, o legislador agora, em final de 2013, falou não, essa propaganda para atrair a mulher para a política, ela vai começar em março, especificamente 1º de março, e encerra 30 de junho. Pelo seguinte, é para incentivar a mulher a se candidatar, porque as candidaturas, elas se efetivam
até o dia 30 de junho do ano das eleições. Hoje nós temos um percentual mínimo de mulheres que se elegem, mínimo. Claro que as candidaturas já existe uma cota, que é 30% pelo menos para um dos sexos, o que faz com que pelo menos as candidaturas tenham que necessariamente ter 30% de mulheres, mas na prática são mulheres que não estão disputando efetivamente as eleições, não tem. Então, dessas que se candidatam, pouquíssimas acabam sendo eleitas. Uma das tentativas de mudar esse quadro é por meio da propaganda institucional, tá bom? Então isso aí começou agora nas eleições de 2014, que já se inicia, já estão aplicando essas novas regras. Muito bom, gente. Vamos ver uma questão de concurso. Vamos lá se divertir um pouquinho aqui. Concurso retirado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 2010, analista da Fundação Carlos Chagas, sobre esse tema que a gente está tratando. A propaganda. Então, ele vai falar da propaganda. Letra A. Exercida nos termos da legislação eleitoral, não poderá ser objeto de multa, nem cerceada sobre a alegação do exercício do poder de polícia. Então, aparentemente, está boa essa daqui, né? Exercida nos termos da legislação eleitoral, não pode ser objeto de multa nem cerceada sobre a alegação do exercício do poder de polícia. É verdade. O que é o exercício do poder de polícia, gente? É a possibilidade que o Estado tem, é um conceito do direito administrativo, possibilidade que o Estado tem de cercear, reduzir, restringir direitos individuais em prol do bem comum. Ok. Aqui nós estamos diante de um direito também individual, que é o direito à livre manifestação, direito à propaganda, que pode ser cerceado. Em tese, sim. Quem pode exercer o poder de polícia na propaganda eleitoral é o Poder Judiciário. Mas não vai ser objeto de multa nem cerceada se exercida nos termos da lei. É o princípio da legalidade. Nós iniciamos a aula falando desse princípio que rege também a propaganda eleitoral. A princípio, essa está boa, mas sempre vamos dar uma olhada em todas. Letra B. A propaganda eleitoral, através de carreata, é permitida no dia das eleições, desde que não dificulte o acesso dos eleitores aos locais de votação. Isso não está certo, né, gente? Nós sabemos que isso aqui está errado. Carreata está proibida no dia das eleições, como a regra no dia das eleições é a proibição. Letra C. A propaganda eleitoral, através de alto-falantes, é permitida no dia das eleições até 100 metros dos locais das votações. Essa questão específica relacionada ao dia das eleições, não há possibilidade, a proibição ela é total com relação às eleições. Já existiu isso dos 100 metros, quando eu era criança, era assim, podia entregar santinho, 100 metros, isso tudo é coisa do passado. Essa C está errada. Letra D, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão só é gratuita no horário definido pela Justiça Eleitoral, devendo no restante da programação ser paga pelos partidos ou coligações. Tudo isso a gente vai estudar daqui a um tempo, nas próximas aulas, mas os colegas sabem que a propaganda no Brasil, ela não pode, para rádio e televisão, ser paga, ela é sempre gratuita. E letra E, a propaganda partidária gratuita, prevista em lei, não poderá ser veiculada no primeiro semestre do ano das eleições. Está errado. Ela não pode ser veiculada no segundo semestre do ano das eleições. Razão pela qual a correta é a letra A. E por hoje tá bom. Caríssimos, bons estudos e até uma próxima.